Opa, senta aí, quero te contar uma história. Bom, tinham dois monges budistas caminhando, um mais velho e um mais novo. Eles estavam caminhando à beira de um rio, e como você deve saber, monges budistas fazem voto de castidade. E eles caminhando à beira desse rio, encontram uma mulher que está com as vestes um pouco rasgadas. E essa mulher olha para os monges e fala: "Por favor, eu preciso de ajuda, eu não quero me molhar, então eu preciso que um dos senhores me carregue para o outro lado do rio." E o monge mais novo olha para aquilo perplexo e se nega automaticamente. Enquanto o monge mais velho olha para ela muito feliz, pega ela no colo sem hesitar e começa a atravessar o rio. O monge mais novo fica extremamente incomodado com isso e eles atravessam o rio. Ao chegar do outro lado, o monge mais velho deixa a mulher no chão, se despede e continua andando. O monge mais novo acompanha ele e, após alguns quilômetros, muito incomodado com aquilo, ele olha para o monge mais velho e diz: "Mestre, nós fizemos voto de castidade, como você foi capaz de fazer isso? Você carregou aquela mulher no colo, você está ficando louco, o que você fez?" E enquanto caminhava, o monge mais velho, o mestre, olha para ele e fala: "Poxa, eu deixei a mulher logo que atravessamos o lago. Aparentemente você ainda está trazendo contigo." Eu gosto muito dessa história para falar sobre rancor, para falar sobre aquilo que a gente traz conosco depois de muito tempo. Coisas que nós deveríamos ter deixado no passado, que nos assombram, elas nos assolam desde que aconteceram. E sabe o que é mais engraçado? Quando a gente fala sobre rancor, quando a gente tá numa roda de pessoas e a gente pergunta: "Poxa, você é uma pessoa rancorosa?" Ou "Poxa, eu conheço pessoas rancorosas." Eu tenho certeza que você é aquele tipo de pessoa que olha e fala: "Não, eu não sou rancoroso, eu não guardo rancor, eu não fico guardando mágoa das pessoas." Porém, eu tenho certeza que guarda. Que se você pensar agora em um relacionamento muito ruim que você teve, em uma experiência amorosa ruim que você teve, eu tenho certeza que você vai se lembrar daquela pessoa e dos traços tóxicos e de como aquilo foi ruim pra você, como aquilo te incomodou e como até hoje você traz memórias ruins daquilo. Ou melhor ainda, eu quero que você pense em outra pessoa que te machucou muito, que te fez muito mal, que falou coisas pra você, que você carrega até hoje, que isso te incomoda, que talvez não fique tão fresco na sua memória, mas que a partir do momento que alguém usa aquela característica ou te remete àquela palavra, àquela crítica que aquela pessoa usava, você se lembra dela automaticamente. Pois bem, isso é rancor. Isso talvez te torne sim uma pessoa rancorosa. Talvez isso mostre pra você que as coisas do passado não estão tão bem resolvidas assim. Você simplesmente jogou um tapete por cima delas e fingiu que aquilo estava resolvido. E fingiu que aquilo não ia te afetar mais, até que aquilo volte para te assombrar. Falar sobre rancor é muito difícil, porque para falar sobre isso, a gente precisa assumir que nós não somos bons em deixar no passado aquilo que pertence ao passado. Nós somos pessoas que trazemos muito à tona tudo aquilo que aconteceu. E não só como um aprendizado, como parte da nossa história, mas a gente tende a ficar ruminando as situações, assim como uma vaca que fica ruminando aquele capim, aquela grama por muito tempo, é como nós fazemos com as coisas que aconteceram, com os nossos traumas, com as situações ruins do passado. A gente fica remoendo, ruminando aquilo dentro da nossa cabeça. Quer ver um bom exemplo disso? Qual foi a última vez que você entrou no banho e você realmente tomou banho do começo ao final sem pensar em situações conflituosas, em situações do seu passado, onde você deveria ter agido diferente, e aí você começou a pensar como você poderia ter respondido àquela pessoa, como você poderia ter reagido àquela situação, e como você poderia ter resolvido e saído por cima? Isso é rancor, na sua mais pura forma. É quando a gente não permite que as coisas que passaram realmente passem. Quando a gente não permite que determinadas emoções fluam por nós, fluam pelo nosso corpo, venham, façam o trabalho delas e vão embora. A gente segura, a gente remói, a gente rumina, a gente guarda rancor. E tá tudo bem guardar rancor, a maioria de nós não foi nem ensinado sobre como gerir as próprias emoções. Imagina como deixar elas irem embora, como deixar situações do passado lá no passado. Agora, o meu objetivo aqui é que você entenda que você faz isso. Como primeiro ponto, não negue que isso acontece. Não negue que você é uma pessoa que talvez guarde rancor, que talvez você não seja uma pessoa perfeita na sua gestão emocional. E a partir de então, a gente vai aprender a lidar com isso, a não fugir. E esse é o segundo passo. Para não ser uma pessoa rancorosa, para não se tornar uma pessoa rancorosa, é primeiro assumir que provavelmente você é. E segundo,
É entender que tem certas coisas que você precisa sentir, que você precisa processar, e não só fingir que aquilo não existiu, e não só negar e deixar aquilo no passado, como se não fosse nada. As emoções, a dor, o sofrimento, ele vem como um mal necessário. Ele vem como algo importante. Sem o sofrimento, sem errar, sem passar por uma situação difícil, a gente dificilmente aprende como as coisas devem acontecer, como nós gostaríamos de ser tratados, como a vida funciona. Se você viu o meu vídeo sobre os 3 erros mortais, você entende que erros acontecem. Você vai cometer erros e as pessoas vão cometer erros com você. E muitas vezes o teu se sentir mal, a tua frustração, vem do fato de você criar expectativas baseadas na ação, baseadas nas ações das pessoas, baseado naquilo que você espera que as pessoas façam. Então tem muitas situações onde nós não erramos de primeira, as pessoas erram com a gente. E talvez você esteja se questionando, poxa Luiz, mas a pessoa errou comigo e eu ainda tenho culpa. Bom, se você fica remoendo isso, frustrado do porquê isso aconteceu, talvez você tenha um pouco de culpa sim. Talvez você tenha tido culpa em colocar expectativas demais nas ações dessas pessoas. E quando elas não agiram da forma como você esperava, você se frustrou. E talvez esse seja o exemplo de rancor mais difícil de se livrar. É aquele baseado na tua expectativa do que o outro faria. E eu não tô julgando a tua capacidade de escolher as pessoas que vão ficar na tua vida. Eu só tô falando como a gente também tem responsabilidade sobre o nosso sofrimento. A Monja Coen fala pra gente que a dor, ela é inevitável. Ela vai acontecer. O sofrimento é opcional. Sofrer, remoer, ficar se martirizando é algo opcional. E é útil a partir do momento que ele te ensina. Agora, a partir do momento que ele só serve para você se machucar, para você ficar remoendo e novamente ruminando, ele não é mais útil. Ele é apenas uma escolha tua do teu próprio martírio. Deixar o passado no passado parece algo difícil de ser feito, parece algo contraintuitivo, mas é algo necessário. É algo importante para que você se desenvolva enquanto pessoa, para que você se torne um indivíduo melhor, um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um amigo, uma amiga melhor, para que você se torne um ser, uma pessoa melhor, para que você aprenda com os relacionamentos antigos e que você não cometa os mesmos erros que as pessoas cometeram com você, com outras pessoas. Aqui talvez esteja o terceiro ponto de falar sobre rancor, que é sobre deixar o passado no passado. E entender que naquele momento você não foi capaz de lidar melhor com aquela situação, de gerir melhor, de escolher melhor. E olhar para o passado com os olhos atuais e se criticar é ser anacrônico. É olhar para a sua régua atual e usar ela para medir o passado. Isso é extremamente injusto. E aqui a gente traz a emoção do desprezo, que é o autodesprezo, que é quando a gente olha para si mesmo e se despreza. A gente olha para si mesmo e fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de cometer esse erro? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Poxa, você foi. Você foi capaz. E já passou. E agora, você vai continuar repetindo esse mesmo erro? Não. Aprenda com os erros. Deixa o passado no passado, cara. Deixa o passado no passado, como aquele monge deixa a mulher logo após o rio acabar. Haja. Faça. Não tenha medo. E depois, lide com as consequências. O passado serve para ficar no passado. Para que toda vez que a gente rememore ele, que a gente olhe para trás, que a gente tire uma lição, algo justo, algo importante para o nosso crescimento. Apenas isso. Enquanto o passado continuar te trazendo dor, você dificilmente vai se permitir viver o presente. Você dificilmente vai se permitir se entregar em relacionamentos, ser disponível emocionalmente para as pessoas. Então deixa o passado no passado. E bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve aqui se você gostou, comenta o que você achou e eu espero que você fique bem. Um abraço e até mais.